Alan, com a partida de hoje e com o que o Varela já te mostrou, você acha que caberia ao Dorival, já que o Varela não pode atuar na Copa do Brasil, visto que não está inscrito, ser o titular do Flamengo na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense? Como você enxerga essa situação? 9, 10, 11, 12, 13, 14. A gente está 15 dias. Não, 15 não, 14 dias da grande final da Libertadores da América, Cleitinho. Teremos outros jogos. Eu acho que assim, o Varela voltar a jogar, ser titular desses próximos jogos, acho que vai ser fundamental para aumentar ainda mais o desejo de nós, rubro-negros, vermos ele, né, jogando com a camisa do Flamengo. Conhecendo o Dorival, eu acho que vai ser muito pouco provável, a não ser que o senhor Rodinei faça uma partida bizonha diante da equipe do Corinthians na próxima quarta-feira, que eu não torço para que isso aconteça, tá? Eu não vou torcer, jamais. A gente tem que ser campeão da Copa do Brasil, está envolvendo um título, né, de grande importância, está envolvendo muita grana, e eu espero que o Rodinei faça uma partida, né, ainda melhor do que a partida do jogo passado que ele fez. Eu tinha uma preocupação muito grande com ele, ele não comprometeu, fez um jogo regular, não foi muito ao ataque. Por quê? Porque estava com medo de ser ali, né, de ter uma dobradinha em cima dele, e dele ser surpreendido pelo Roger Guedes, e assim, torço para que ele consiga fazer um jogo ainda melhor do que ele fez. Não vou torcer contra, jamais. Agora, é verdade que com essa ascensão do Varela, ele vai virar uma excelente opção para a Libertadores da América. E para isso, Cleitinho, eu torço para que ele continue jogando. E o que eu, se possível, fosse, mas não vai ser, é o que é ruim. E eu acho que depois contra o Varela é o seguinte, é ele ter que atuar pelo lado direito com o Marinho, que infelizmente mata grande parte da jogada do Flamengo. Se nós pudéssemos ver o Varela com outro jogador jogando ao lado do Everton Ribeiro, a gente não vai ter tempo para isso. Infelizmente. Talvez o futebol do Varela pudesse aumentar consideravelmente. Jogando ao lado de um Gabigol, aberto ali pela direita, que busca jogada de linha de fundo, talvez nós pudéssemos ver muito mais do Varela. É uma pena ele não ter oportunidade agora, nesse viés de alta que ele está, de jogar ao lado de jogadores mais inteligentes, de jogadores mais criativos, de jogadores que, com certeza, iriam acionar ele em posições e de forma melhor para que ele pudesse apresentar ainda um melhor futebol. Defensivamente, eu acho que está ficando cada dia mais claro, né, o quanto ele é superior ao Mateuzinho e ao Rodinei. É um jogador que a gente criou uma expectativa, queria tanto ver e está conseguindo enxergar algo bem interessante, né, Rafa? E assim, realmente o que o Alan fala é fundamental. O que contrapõe ao Varela é justamente o fato de que ele não vai conseguir jogar com a equipe principal, os jogadores principais do Flamengo. Existe uma chance? Existe. Mas eu acho que o Dorival em nenhum momento vai optar por ela. Por quê? O Flamengo até a final da Libertadores tem 3 jogos, mas o Varela não pode jogar, que é a final da Copa do Brasil. Os outros 2 são América Mineiro e Santos. Eu tenho grandes dúvidas sobre como o Dorival vai jogar nesse jogo. Eu acho que ele não vai mandar o time titular em nenhum dos 2. Então a chance do Varela ter um Gabigol pelo lado direito e um Everton Ribeiro também atuando pelo meio, sendo essa válvula para fazer essa trinca, até a Libertadores, para mim, é praticamente chance 0. E aí eu queria saber de você, cara. Pensando nesse cenário, você acha que ainda caberia uma chance de ver o Varela como titular na final da Libertadores? Ou aí já é sonhar demais e é melhor jogar com o time que está ganhando e não mexer? Para mim, a chance é próxima de 0. Até porque o Dorival, ele respeita muito essa hierarquia, essa ordem dos jogadores. Para mim, hoje, o Varela fez uma partida que credenciou ele, sim, a gente poder discutir como titular da final da Libertadores, até porque o Rodinei, depois dessa parada que a gente deu, ele aparentemente voltou até acima do peso e não conseguiu fazer partidas tão boas. Mas, para mim, na cabeça do Dorival, o Varela ainda não está nem na frente do Mateuzinho. Para mim, existe uma escala muito clara, uma ordem de preferência muito clara. O titular, o Rodinei, tanto que ele jogou contra o Corinthians, na Copa do Brasil, jogou os jogos mais importantes do ano, depois o Mateuzinho e depois o Varela.
Então, eu acho que acho que por questão de entrosamento, realmente não faz tanto sentido você estrear um jogador tendo alguém da posição. Você estreia um jogador para jogar com jogadores que ele nunca jogou antes numa final de Libertadores. Para mim, isso você não faz por opção, isso você só faz em caso de necessidade. Por exemplo, havendo uma lesão, e aí sim você opta por fazer essa mudança inesperada. Não acho que seja o perfil do Dorival. Acho que o Varela é mais para o ano que vem. A minha preocupação em ver o Varela bem não era nem por eu ter uma preocupação com a final da Libertadores. Eu não acho que o Dorival vai deixar ninguém saltar casas. Eu acho que cada um vai ter que ir conquistando devagar. Mas pensando em 2023, a partida que eu vi hoje credencia o Varela, por exemplo, a ser o plano A do Flamengo. Eu acho que até o jogo de hoje, para mim, o encanto que a torcida do Flamengo tinha com o Varela, para mim, era muito mais necessidade e vontade de ter um bom lateral direito do que o que ele efetivamente mostrou em campo. Hoje não. A partir de hoje, o encantamento da torcida do Flamengo tem a ver com a grande atuação que ele teve. E aí, projetando o ano de 2023, aí sim, eu consigo ver o Varela como um titular do Flamengo. Então, eu acho que para a Libertadores, infelizmente, está um pouco cedo, ainda que ele tenha jogado muito bem e terá mais 2 jogos até o final. Como o Cleitinho falou, não sei se o Dorival vai dar um jogo para o Mateuzinho, outro para o Varela, mas eu imagino que pelo menos um jogo ele possa jogar, ou América ou Santos. Repetindo uma atuação boa como hoje, eu acho que seria até uma pena que falta tempo para ele. Talvez com um pouquinho mais de tempo ele conseguisse essa titularidade. E assim, por mais que eu concorde com você, a gente traz a pergunta justamente para imaginar um possível cenário. Mas com o futebol que ele trouxe hoje, o Dorival começa a pôr no radar dele, por exemplo, que uma das substituições na final da Libertadores pode ser o Varela no Rodinei. E eu acho que isso deixa muito marcado do tipo, se o Rodinei for a válvula de escape dos caras, eu vou usar o Varela como uma contrapartida, do tipo, já que eles estão trabalhando para atacar pelo lado do Rodinei, agora vem o Varela defensivamente, vai cumprir e vai matar o Atlético Paranaense, que é o que eu imagino que vai acontecer. O Atlético vai trabalhar as jogadas em cima do Rodinei. Eu acho que é o ponto focal e é a válvula de escape das equipes. Colocando o Varela, ele surpreende positivamente. Isso pode ajudar o Flamengo num eventual tá na frente, ampliar o placar, ou tá 0-0 e abrir o jogo, por conta disso. Eu acho que ele ganha uma opção. E por mais que não seja titular, eu gostaria muito de ver o Varela pisando em campo na final. Não só para levantar a taça, mas para jogar também. Eu acho que o Rodinei fez por merecer, não está jogando uma barbaridade hoje como jogou no passado, mas eu vejo chance sim do Varela ser titular. Merecido. Eu acho que se a gente trabalhou a meritocracia, que a gente citou no pré-jogo, né? O Matheus França ganha vaga hoje titular pelo que produziu contra o Cuiabá. Então, já que o Varela jogou muita bola hoje, por que não deixá-lo jogar um segundo tempo? Ou jogar uns 30 minutos, alguma coisa? Prever uma substituição pensando na entrada do Varela, até mesmo para tentar alternar a forma de jogar. Por exemplo, é o que você falou, Rafa. A gente viu pouco, mas até o momento a gente viu mais do Varela defensivamente do que ofensivamente. Isso pode ser uma forma do Flamengo, por exemplo, você coloca um lateral defensivo, o Gabigol talvez não tenha tanta atribuição de voltar toda hora para marcar, os atacantes não tenham a necessidade de formar essa segunda linha de marcação para ajudar, justamente porque você está tendo mais um cara pregado lá atrás. Então, assim, eu acho que o mais beneficiado de tudo isso com a partida de hoje do Flamengo é o Dorival. É o mais beneficiado, porque ele ganha uma alternativa absurda para botar na final e ponto. Entendeu? Cleitinho, mas se você... Aí, eu só quero que você desenvolva só mais um raciocínio. Você imagina Mateuzinho e Varela no banco da final e ele teria que sacar alguém de uma outra posição? Ou você imagina o Mateuzinho fora e o Varela no banco da final da Libertadores? Se for para usar
a ideia de que da meritocracia não faz sentido o Mateuzinho estar no banco no lugar do Varela da final da Libertadores. Não faz sentido pelo quê? Principalmente pelo quê? Eu vou tirar o jogo de hoje. Se fosse para fazer algo diferente, o Mateuzinho seria o titular no lugar do Varela e o Varela que jogasse em outra posição, pô. Ele botou o Varela na do Mateuzinho e o Mateuzinho que teve que se explodir para jogar hoje, como meia. Mas eu acho o seguinte, Cleitinho, ele botou o Varela depois que as críticas começaram a pegar nele, entendeu? Por quê? Porque senão Também. ele estaria colocando o Mateuzinho. A galera, depois que o time A começou, né? O time B começou a cair, o time A deu uma balançada, a galera começou a bater, né? E a questão do Mateuzinho, do Varela. E só não foi mais batido anteriormente, porque anteriormente o Rodinei estava voando. E aí, isso meio que, né, deixou no segundo ou no terceiro plano a questão ali do Varela. Mas eu acho que a gente vai ter que aguardar os próximos jogos.